Faz um tempo que eu quero trazer essa história aqui pra vocês, mas eu tava esperando a hora certa pra isso, né? Bom, no começo desse mês eu fui responsável pela briga de 2 idosos dentro de uma agência bancária. E não foi porque eu quis, por mais que eu tenha achado extremamente divertido. Aconteceu por conta de uma reclamação. Eu cheguei no banco e tava um aglomerado de idosos ali na frente do caixa, sem muita noção de como é que tava a fila acontecendo, e eu tava com pressa, era horário de almoço, eu precisava fazer meu depósito. E aí eu cheguei para uma funcionária do banco e falei: moça, como que tá organizada a fila aqui? Aí ela olhou e disse: é só ir pro fim da fila. Eu disse: tudo bem, mas no caos que tá, eu não sei onde é que tá o fim da fila. Tem alguém para organizar? Perguntei assim, de boa. E aí a resposta dela foi: bom, se o senhor quiser, o senhor vai lá e organiza. Aí eu fiquei maluco. Aí o trabalhador, quando ele quer só depositar o dinheirinho dele e almoçar pra voltar correndo pra trabalhar, porque se ele bate o ponto fora da hora, ele vai ter ou desconto no salário, ou vai ter um banco de horas negativo. Bom, nessa hora eu controlei um pouco meu estresse e eu falei: moça, esse deve ser o trabalho de alguém, sem dúvida, mas não é o meu trabalho. E eu preciso que alguém faça esse trabalho. E aí ela se levantou e foi lá tentar organizar essa fila, né? Só que, talvez por engano, talvez por, sei lá, fazer a parada meio que na má vontade mesmo, ela passou um idoso na frente do outro. E aí, meus amigos, e aí é onde vem a parte mais legal dessa história, que é sem falar nada, sem fazer nenhum tipo de comentário. O idoso que teve a sua vez roubada leva o braço até lá atrás e vem pra frente com a violência, meu amigo. Só que na mesma violência que ele vem, é a quantidade de lentidão que essa mão vem se movendo. Afinal de contas, é um idoso, pô. Uma pessoa que tinha ali por volta de 70, 80 anos de idade, né? O movimento já não é mais o mesmo e claramente ali, tanto pelo porte físico como pela movimentação que ele fez pra realizar a agressão, uma pessoa que nunca teve contato com a luta, com nada, fez aquele movimento e deu um mó tapão na cabeça do velho que tava na frente. O velho que tava na frente ficou indignado, empurrou ele, né? Ele deu uma desequilibrada, começaram ali a trocar uns socos. E aquela pessoa que só tinha me pedido lá pra organizar a fila, né? Tinha dito que se eu quisesse, eu fosse lá e organizasse. Agora era responsável por separar essa briga, porque o segurança da agência bancária simplesmente não se mexeu. Ele tava se divertindo talvez tanto ou até mais do que eu com toda essa situação, porque ele tava encostado lá na porta giratória e rindo muito de tudo isso que tava acontecendo. Bom, e tudo isso pra dizer que tem dias que eu acordo e eu sinto que o mundo inteiro tá um pouquinho mais irritado do que devia. Não muito, só o suficiente pra transformar cada interação humana num campo minado emocional. A impressão que eu tenho é que a gente tá vivendo a mesma rotina exaustiva. O mesmo peso nos ombros, o mesmo áudio mental que fica repetindo: pelo amor de Deus, hoje não, me deixa em paz, hoje eu não tô legal. O problema é que a gente meio que não admite isso, né? A gente não admite que tá cansado, a gente só vai reagindo. A gente explode, surta, bate boca, faz cara feia, e aí vai seguindo a vida como se fosse normal ficar em estado de alerta 24 horas por dia. O estresse, ele meio que virou a emoção oficial do planeta, né? Ele é como se fosse uma febrezinha ali silenciosa, um vírusinho comportamental que meio que todo mundo pegou, né? Mas ninguém quer tratar, porque todo mundo se recusa a admitir que tem. Vocês percebem isso? Todo mundo anda meio que à beira do limite, né? Qualquer coisinha derruba, é uma fila um pouquinho mais lenta, é um trânsito um pouquinho mais parado, uma mensagenzinha que fica lá com aquele visto e a pessoa não respondeu, ou então um comentário aleatório de internet de qualquer tipo de hater. As coisas, elas não precisam mais nem ser grandes pra elas virarem um gatilho, basta essas coisas existirem. Isso é muito doido, né? Do estresse, ele deixou de ser uma coisa que a gente sente, virou praticamente uma coisa que a gente é. A galera se apresenta assim: eu sou fulano de tal, eu sou estressado, eu não tenho paciência, eu sou muito pavio curtinho, né? Porra, a galera hoje acha, sei lá, bacana, age como se fosse um signo, sei lá, um ascendente, é um diferencial competitivo que essa pessoa tem. É porque eu sou muito maluquinho, eu sou muito responsivo. Que hoje em dia, se você não tiver correndo, se você não tiver cansado, se você não tiver irritado, parece que você tá atrasado na vida, né? Parece que você tá vivendo errado ali. Tá faltando emoção na sua vida. O engraçado, ou talvez até trágico, eu ainda não decidi, é que ninguém quer admitir que tá surtando, né? Todo mundo quer parecer forte, todo mundo quer parecer funcional, todo mundo quer ser resiliente, equilibrado. A palavra cansado, ela virou um tabu na nossa sociedade. Mas basta a gente estender um pouquinho a conversa que a máscara cai num instante, meu brother. Todo mundo tá a um fiozinho de cabelo de jogar tudo pro alto. Isso aí é inegável, meu irmão. Uma sociedade inteira que convive com irritação, que ela é latente. Ela é como se a gente tivesse dentro
dentro de uma panela de pressão, tentando fingir que aquela válvulazinha tá funcionando, mas na verdade a gente tá sempre em processo de pressão. E é aí que vão acontecendo as pequenas guerras, né? Aquelas microexplosões. São as tretinhas que a gente vê na rua e a gente pensa, pô, meu irmão, se rolar um soquinho aqui, eu paro pra dar uma assistida, né? Mais ou menos como foi a história lá dos idosos no banco. E realmente é isso mesmo. As pessoas, elas não estão lá brigando porque, sei lá, um cara cortou a fila, furou a fila, entrou na frente do outro. Eles estão brigando porque a vida inteira dessa pessoa, ela tá um caos, né? O cortar a fila lá, o furar a fila, foi só o último tijolo de um muro que tava caindo e aí deu o peso que faltava pra tudo vir abaixo. Ninguém surta pelo motivo real do surto, né? As pessoas, elas surtam porque já acumulou tanta coisa que aquela microação virou meio que um motivo mais acessível. É como se fosse a justificativa que faltava pra aquela ação ser tomada. Hoje eu vejo as pessoas discutirem como se elas estivessem defendendo a própria existência, sabe? A intensidade às vezes nem combina com o assunto. Você fala bom dia, a pessoa responde como se tivesse sido insultado mesmo. Bom dia pra quem? Se fosse um bom dia eu não tava aqui, porque não sei o quê. Tudo vira meio que uma competição, uma disputa, uma afronta. É um negócio meio de, porra, eu tô muito mais fudido que você. Virou uma competição pra ver quem é o mais lascado. E essa competição eu confesso pra vocês que eu não entendo. Qualquer opinião contrária, hoje em dia, ela vira um ataque pessoal, né? Parece assim que todo mundo desaprendeu a discordar. As pessoas, elas não estão mais debatendo ideias, elas estão lutando pra sobreviver dentro desse mundo de argumentos, né? Porque hoje todo mundo tem que ter opinião pra tudo, todo mundo tem que estar informado de tudo, todo mundo tem que, sei lá, meu irmão. É difícil até explicar como que estão sendo feitas essas coisas hoje. Mas o que mais me preocupa é a naturalização dessas coisas. O quanto a gente percebe que tá estressado e vai seguindo em frente, né? Mas é isso mesmo. Não, meu irmão, não é assim mesmo. A gente se acostumou a isso. A vida, ela ficou rápida demais, urgente demais, pesada demais e a gente continua de carne e osso. A gente tenta acompanhar a velocidade das máquinas, a gente tenta acompanhar os algoritmos, a gente tenta acompanhar as situações, mas, infelizmente, isso tudo ultrapassa a gente porque nada disso é real. Sabe o que é real, meu? Real é o seu cansaço, o real é o seu esgotamento, o real é o seu estresse. A verdade é que a gente tá exausto, mas é uma exaustão tão grande, tão cheia de camada, que a gente não sabe mais nem onde tá doendo. O corpo tá cansado, a mente tá cansada, os sentimentos estão cansados, e como ninguém quer parar pra olhar pra essas coisas, a única saída é se estressar. E aí, meu amigo, como é que a gente extravasa? Da pior maneira possível, dando um tapa no velho da frente na fila do banco. Não tem o que fazer. Tem um tipo de irritação que ela não vem de fora, né? Ela vem do acúmulo, como eu já vim falando por aqui. Da vida que exige demais e devolve de menos, se a gente pode colocar assim, né? A gente se cobra muito, né? A autocobrança pra tudo que a gente faz. Já falei sobre isso algumas vezes aqui no podcast, do quanto a gente se cobra pra ser bom em tudo, o tempo todo, né? Em qualquer coisa que a gente entra. A gente se recusa a entrar em hobbies, porque esses hobbies a gente vai ter que começar do zero, a gente não quer passar vergonha. O problema é que a gente vai impondo pra gente tanta expectativa que fica difícil demais de corresponder. Parece assim que nada mais faz sentido, né? A gente não consegue mais fazer as coisas por fazer as coisas porque acha legal. A gente tem que se estressar fazendo aquilo, né? E aí a gente vai estressando com tudo na vida, até mesmo com o que devia ser aquela nossa válvula de escape, né? Até mesmo com aquilo que devia ser o nosso momento de lazer, né? E se você reparar, o estresse, ele também virou uma forma de comunicação. As pessoas, elas não sabem mais dizer que estão tristes, que estão sobrecarregadas, que estão com medo. Elas não sabem mais nem pedir ajuda, meu irmão. O que elas dizem? Meu irmão, me deixa em paz. Meu irmão, não enche, sai daqui. É mais fácil gritar. É mais fácil gritar, é mais fácil xingar do que a gente parar e admitir que tá vulnerável, né? É muito mais fácil a gente brigar do que a gente encarar aquilo que a gente tenta evitar o tempo todo, que é o sentimento real por trás do estresse. E enquanto isso, se engane não, meu irmão. A sociedade, ela continua girando, o CNPJ continua faturando, o mundo continua acelerando e tudo continua exigindo mais e mais e mais e mais de você. E a gente, meu irmão, continua reagindo. Carregando dor, carregando frustração, se cansando, tendo medo, tendo um destino incerto. E se a gente se atrasa 10 minutos ali naquela filinha do banco, a gente vai descontar em qualquer coisa que passar no nosso caminho. A gente virou especialista em microexplosão. A gente é campeão olímpico em
tolerar o mínimo possível. O mundo, ele tá tão pesado que as pessoas desaprenderam a ser leves. E eu não acho que o problema sejam as pessoas em si. Eu acho que o problema é a estrutura social que a gente vive, é a forma como a vida moderna vai se construindo. É um modelo de existência onde ninguém mais descansa, onde ninguém mais desliga, onde ninguém mais se recupera. E aí, obviamente, o estresse ele vira parte do nosso kit básico de sobrevivência, né? Como se a gente carregasse a carteira, o celular e um comprimidozinho de estresse dentro do bolso todo dia quando a gente sai de casa. Talvez o maior truque da civilização moderna tenha sido convencer a gente de que viver cansado é normal, de que viver irritado é inevitável, que você precisa daquilo ali para ser uma pessoa funcional, de que viver no limite é o preço que se paga por ser um adulto funcional, por ser um adulto que, sei lá, é um provedor, como se sobreviver fosse uma prova diária de existência, meu irmão. Como se desabafar fosse um sinal de fracasso, como se não fosse natural sentir as coisas, parar, respirar, dar um tempo. Meu. Tem uma frase que eu acho perfeita pro momento. As pessoas, elas não estão brigando umas com as outras. Elas estão brigando com a própria vida. A outra pessoa, ela é só o cenário. Tudo virou gatilho. Tudo é pessoal. Tudo é ofensivo, tudo é grande demais, porque a gente tá muito pequeno. A realidade é que a gente tá apertado, a gente tá exausto e ninguém sabe exatamente o que fazer com esse esgotamento coletivo, né? E eu confesso pra vocês, não sou eu que tenho as respostas, eu não tenho solução nenhuma, eu não sou mágico, eu não vou mandar você meditar, até porque eu não consigo meditar. Eu vou parar ali pra fazer um exercício de respiração, eu fico mais estressado ainda, mas talvez a gente precise pelo menos admitir que o mundo tá estressado porque nós estamos estressados. E enquanto fingir continuar sendo mais importante do que sentir, não se enganem, nada vai mudar. Talvez o primeiro passo pra gente não surtar seja simplesmente a gente parar e dizer a verdade. Não pra ninguém, não pra mim, você não precisa falar isso pra mim, você precisa olhar no espelho e falar isso pra você. Eu estou no meu limite. E se você falar isso pra outra pessoa, provavelmente você vai escutar. Eu também. O estresse, no fundo, não é sobre raiva, é sobre falta de espaço interno, é sobre falta de tempo para respirar, é sobre falta de gentileza com o outro, mas principalmente com a gente mesmo. Enquanto esses elementos não entrarem na equação da vida, a gente vai continuar brigando por tudo, a gente vai continuar se estressando com qualquer coisinha, a gente vai continuar dando um tapa na cabeça do velho na fila do banco, quando na verdade a gente só precisa dormir 10 minutinhos a mais e acordar com a alma atualizada. E é isso, espero que vocês tenham gostado da reflexão de hoje. Conta pra mim, você tá muito estressado? Você sente que você tá cada dia um pouquinho mais estressado e as suas relações estão ficando cada vez um pouquinho mais difíceis? Conta pra mim nos comentários. Se não quiser contar nos comentários, pode mandar também em devaneiosmarsupiais@gmail.com. Esse e-mail também é a chave Pix, caso você queira contribuir com o podcast pra gente continuar mantendo esse formato semanal. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela presença e valeu!